Muito bem. A questão agora é fundamentada nessa imagem. Essa imagem é um organograma, né, um gráfico, que fala das relações entre colônia e metrópole. Né? No caso aqui, o enunciado nos pede o seguinte: com base no conhecimento do processo histórico da América Portuguesa. Na verdade, a América Portuguesa está se referindo ao Brasil. Né? O Brasil foi a única colônia portuguesa no continente americano. É possível afirmar que a ilustração refere-se. Né? Então, vamos pegar aqui a letra A. Né? Vamos lembrar que a colonização do Brasil por Portugal ela durou 300 anos. Foi uma colonização bem esticada, bem extensa. Ela começa por volta do século também 16, né? Ela está dentro daquele contexto da questão anterior, que é o mercantilismo, e ela vai até o início, a primeira metade do século XIX. O Brasil só deixou de ser colônia de Portugal no início do século XIX, entre 1808, é um processo longo, até 1822. Muito bem, e aí nós vamos ver que a estrutura política e social da colonização de povoamento. Não, porque o Brasil foi uma colônia de exploração. Certo? Então, a América Ibérica, vamos dizer assim, a América Espanhola, as colônias espanholas da América e a América Portuguesa, que somos nós, o Brasil, foram colônias de exploração. Povoamento só lá em cima, na América Inglesa, né? A letra B, aqui, ao sistema colonial de produção de manufatura algodoeira. O que é manufatura? Manufatura é uma produção, vamos dizer assim, artesanal, né? Uma produção que antecede a industrialização. A manufatura, ela é uma produção mais doméstica, mais familiar, né? Só que aqui no Brasil não tem isso. Apesar de haver uma produção de algodão até um pouco considerável no século XVII no Maranhão, nós não temos uma manufatura algodoeira. A base da economia brasileira é a agricultura, né? É a agricultura, principalmente fundamentada no latifúndio, então não há essa produção. A estrutura administrativa autônoma da colônia portuguesa. Não há autonomia administrativa nesse período, certo? Então, veja bem, essa autonomia aqui, ó, essa palavra aqui, autônoma, ela dá esse sentido de erro à alternativa. Exatamente porque Portugal vai, através do Conselho Ultramarino, que é um órgão que é criado lá em Lisboa, sediado lá também, ele vai controlar toda a administração das colônias portuguesas, inclusive do Brasil, e principalmente no Brasil, porque o Brasil vai ser a maior colônia portuguesa nesse período. Então, nós vamos ver que esse controle era feito através de nomeações de portugueses que se deslocavam de Lisboa para cá para exercer os cargos administrativos, e quem decidia quais os órgãos a serem criados, de acordo com as condições, com a situação, com o momento, era a coroa portuguesa. Então, essa questão não diz respeito à imagem. A D, ao poder dos senhores feudais. Feudalismo é um período específico da Idade Média Ocidental. Não há feudalismo no Brasil, né? E Portugal, falando de uma forma diretamente vinculada ao Estado português, o feudalismo em Portugal ele foi muito efêmero, foi muito curto. Na verdade, o Estado ele não se adaptou a essa estrutura que é baseada na terra. O solo português era pobre, né? A situação de Portugal, economicamente, era voltada muito mais para o mar do que para a terra. Então, com isso, não houve feudalismo nem em Portugal e muito menos no Brasil, né? Então, essa questão está errada. Então, o gabarito correto aqui é a letra E. Né? Ao sistema de colonização baseado no monopólio comercial. O que significa a palavra monopólio? Monopólio significa exclusividade. Então, esse exclusivismo dizia o seguinte: o que está nos contando? Contando que o comércio deve ser feito entre colônia e metrópole. A colônia produz para servir a metrópole. A colônia produz para abastecer a metrópole. Tá certo? Então, essa é a opção correta.